Estou pensando muito no assunto desse vídeo, então eu decidi ligar essa câmera, chamar a Maria e bora gravar pra vocês. Oi, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ana. Eu sou a Maria. E estamos aqui para um vídeo super especial. Vem com a gente. Antes de começar esse vídeo, não esquece já deixar o seu like, que é muito importante pra gente, e se inscrever nesse canal pra você todos os dias estar nos acompanhando, tá bom? Gente, nós vamos começar esse vídeo com um assunto. No vídeo passado que a gente postou aqui, a gente falou sobre a maneira de como oramos. E tô muito assim, tá muito no nosso coração, né, Maria, de compartilhar com vocês também a nossa experiência que tivemos com Deus, que eu acho que esse vídeo pode ajudar muitas pessoas e talvez o intuito é que desperte algo diferente na sua alma, porque... Como em algum momento despertou pra gente, né? Exatamente, como despertou pra nós. Então, a gente vai contar mais ou menos as nossas experiências. Eu não sei se você quiser começar, Maria, é um bate-papo rapidinho, porque é um assunto muito importante. A gente sempre teve Deus, né? A nossa família a gente sempre orou, a gente sempre teve Deus presente na nossa vida. Porém, eu acho que o ponto crucial sabe aquele Deus que é distante, aquela coisa assim... A gente não tinha intimidade, não conhecia. Então, a gente sempre teve isso na nossa vida. Porém, chegou num tempo, eu já tava aqui, né, Ana, a gente já tava aqui morando juntas, e chegou num tempo que a gente começou a sentir como se fosse um vazio, sabe? Tava tudo certo, a gente tava na faculdade, tava tudo certo, só que era um vazio que nada preenchia, sabe? Era um desgosto. Era como se tivesse um lugar em aberto e nada preenchia. Exatamente. A gente fazia de tudo, tava super feliz, tava bem, mas tinha alguma coisa que tava fora do lugar. Gente, mas antes, assim, só no iniciozinho já desse vídeo, é importante a gente falar que isso não tem nada a ver com religião. Isso não tem nada a ver. Tanto é que eu e a Maria, nós nascemos, né, em meio à religião católica, a gente fez crisma, batismo e tudo mais. A gente acredita também no poder de um grupo de igreja e tudo mais. Porém, o que a gente tá falando aqui no nosso vídeo não é sobre religião, é sobre uma experiência que a gente tem com Deus, experiência que a gente tem quando a gente cria intimidade com Deus. Então, realmente começou de um abismo dentro de nós que nada preenchia. Com todo mundo acontece isso, né? Tem um momento que a gente tem esse vazio. E aí a gente começou, eu sempre gostei, sempre compartilhei com vocês, gostei muito de ler. A gente começou a seguir pessoas nesse ramo de desenvolvimento pessoal. A gente começou a ler vários livros. Eu lembro que eu tinha vários livros, eu dava tudo pra Ana, né? Ana, lê esse livro. Como Deus se apresenta, gente. Pode ser Nossa, a gente começou a ver desenvolvimento pessoal. E aí a gente começou lendo vários livros e as pessoas, os autores que a gente lia, todos remetiam, todos de empresarial, assim, sabe? Vários livros que a gente gosta, né? De empreendedorismo. De autoconhecimento, liderança. Todo mundo remetia a uma inteligência divina, uma inteligência espiritual. E aí, voltava a Bíblia, né, Maria? Voltava a Bíblia. E aí eu falei, gente... Eu antes não tinha o hábito, gente, eu não conhecia o que era a Bíblia, assim, de ler, de todos os dias tá ali, lendo os versículos e tudo mais, eu não tinha esse pensamento. E foi como se fosse um desenvolvimento. As pessoas com quem eu comecei a seguir, com quem eu comecei a me aproximar, começaram a me apresentar isso. E, gente, como se Deus já estivesse trabalhando, porque tudo que a gente via naquele período remetia a isso, né, Maria? Tudo. Ele foi apresentando pessoas que a gente nem conhecia. Livros, coisa no Instagram, do nada você tava vendo... E aí era um dos assuntos, né, Maria? Exatamente. E aí a gente foi cada vez mais se interessando, porque a gente como se fosse ter um acesso a algo muito divino, muito superior e que eu nunca tinha sentido. Conta uma experiência pra galera que você sentiu, assim, com Deus, algo que você... Não, por exemplo, eu assistia várias pregações também no YouTube. Tem do David Leonardo, Thiago Brunet, eu assistia várias. E assim, gente, eu me pegava assim, chorando. Eu falava, gente, essa sou eu, assim, desabando. E isso tudo é o Espírito Santo que faz na gente, né? Ele habita em nós, ele é nosso Consolador. Né? Então, eu comecei a me identificar.
E aquele vazio começou a se preencher de uma forma que, gente, eu acordava, parecia que eu tava no mundo das nuvens, assim, sabe? Eu tava flutuando. Não importava se eu tinha problema, se eu tinha dificuldade, mas eu sabia como lidar, né? Sabia como lidar, porque sabia que tinha ele. Então, quando eu comecei a ter mais conhecimento, a buscar, porque quando a gente sabe é uma coisa, né? Agora, quando a gente busca, tem intimidade, a gente né? tem intimidade, assim, de todos os dias estar com ele, esse vazio é preenchido. E uma das experiências que eu tive com Deus, eu quero compartilhar aqui com vocês, para que vocês não achem que é, nossa, muito abstrato, nunca vai acontecer comigo, isso acontece só num templo religioso, ou isso acontece só com pessoas super, hiper, mega, ultra religiosas. Todos nós somos seres espirituais e todos nós, eu tenho certeza que o que Deus mais quer é que todos nós tenhamos uma experiência com Ele. Porque através dessa experiência, nossa vida muda completamente. A gente começa a entender mais a nossa origem. Então, assim, a minha experiência foi em casa, completamente em casa. Eu estava em época de pandemia. Tinham várias questões, assim, dentro de mim que estavam me incomodando. Eu já vinha buscando muito a Deus, eu já vinha orando. E eu comecei um propósito, na verdade, eu acompanhava uma pessoa que fazia lives de oração todas as noites. Ficou fazendo por um ano, todas as madrugadas, às 3 horas da manhã, live. E eu acordava todas as madrugadas, 3 horas da manhã, e assistia a live de oração. E aí foi o começo de uma trajetória de aproximação que eu tive com Deus. Orar de madrugada foi algo, assim, muito impactante pra mim. E uma dessas noites, quando eu fui dormir antes de orar de madrugada, eu tava orando normalmente e eu senti, assim, que naquele momento eu tive um encontro com Deus. Eu tava com umas questões dentro de mim. E nesse encontro com Deus, era como se Deus tivesse se apresentado a mim. E eu pudesse, assim, era como se eu pudesse ver, era como se eu pudesse sentir. Foi algo extraordinário. Eu não consigo colocar em palavras o que eu realmente senti. Existe um momento onde a gente recebe, digamos assim, que a gente percebe que a gente recebe o Espírito Santo na nossa vida. E esse foi o meu momento e eu senti, assim, foi algo extraordinário. Desde lá, no ano seguinte, a gente já começou a ir numa igreja, né, Maria, que a gente não frequentava. A gente começou a ir em uma igreja aqui na cidade onde a gente faz faculdade. E aí, lá realmente a gente conseguiu nos conectarmos não com religião, mas com Deus, com a história de Jesus. No começo, gente, pra você que talvez está ouvindo esse vídeo e não tem nem noção do que é, não sabe diferenciar muito bem a diferença de Jesus, de Deus, não existe diferença. Mas às vezes a gente, né? Às vezes a gente tem essa ideia, assim, quando a gente não tá próximo, quando a gente não conhece. Então, assim, isso a gente quebrou orando, lendo a Bíblia, entendendo, tendo, assim, a Bíblia, na verdade, é uma história, inclusive tem a minha aqui, ó, ela é uma história, gente, é uma história, são histórias de pessoas, a vida de Jesus está nessa Bíblia, a maneira como a gente deve viver está na Bíblia. Então, assim, a gente começou a ir em uma igreja, a gente acredita, assim, no poder de estar unidade, em comunhão, né, em unidade, a gente acredita nesse poder também. Mas você pode ter isso na sua casa, você pode ser a igreja, né? Isso, a igreja na sua casa. Você é a igreja. Mas participar, assim, dessas corporações, pra mim, fez muito sentido, fortificou realmente a nossa fé. E aí, depois desse momento que a gente realmente entrega a nossa vida totalmente a Jesus, que a gente entende o potencial que a gente tem quando está com Ele, a nossa vida muda completamente. Então, eu quis compartilhar isso com vocês, porque às vezes você imagina que esse encontro com Deus seja algo, nossa, que nunca vai acontecer comigo. E, gente, acontece com todas as pessoas que se permitem que aconteçam. Ore, começa... se você não assistiu o último vídeo aqui desse canal que a gente postou ainda antes dele, volta lá que a gente mostrou como a gente ora também. Não é nada de regras, mas pode ser algo que te guie. Pra dar um embasamento, né? Por onde eu começo. Isso. Né? A realmente acender, assim, esse nosso lado espiritual. Gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, gente. Tchau. Se inscreva nesse canal, comente aqui o que você achou. Senão eu sempre esqueço, eu desligo a câmera e nunca lembro de pedir isso pra vocês. Deixa um comentário aqui pra gente, a gente vai ficar muito feliz em responder. Beijo, gente.